Para conversar agora aqui com a gente, eu chamo o sócio da GV Mauá, o Samer Seran, ele que já está aqui para poder explicar um pouco como que a Selic alta impacta nos investimentos de crédito privado em infraestrutura. Então, bom dia, Samer. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Antes de mais nada, bom feriado também para você. Débora, bom dia, espectadores, bom feriado aí para todos. Obrigado aqui pela oportunidade para a gente conversar um pouco sobre crédito privado e como é que a Selic impacta os investimentos. Pois é, e aí eu já começo, né, trazendo um pouco da atual taxa Selic, né? A gente está com ela em 14,25%, só para lembrar aqui quem está nos assistindo, a gente tem uma perspectiva ainda de mais aumentos dessa taxa básica de juros para esse ano. O Banco Central já deixou isso muito bem sinalizado, Summer, mas do teu ponto de vista, como que essa alta taxa tem afetado tanto a rentabilidade como também o apetite dos investidores por ativos de crédito privado nesse momento, né? Especialmente debentures, FDICs, como que tem sido essa correlação? Legal. Acho que é legal pontuar para os espectadores, né, que o crédito privado como um todo tem sido uma classe de investimentos de muito crescimento nos últimos anos. Então, só ano passado a gente teve mais de 700 milhões de reais, 700 bilhões de reais em emissões que acabaram, a maior parte delas, na mão de investidores, seja fundos de investimento ou pessoas físicas, né? Então, tornou-se uma classe de investimentos muito relevante na carteira das pessoas e dos gestores de renda fixa e crédito privado como um todo. A alta da Selic, Débora, ela já vem acontecendo há alguns anos. Então, a média da Selic nos últimos anos ela já é superior a 10%. Então, tem sido um voo com turbulência, mas com um pouso suave. Efetivamente, as empresas vêm se preparando para esse aumento da Selic, o Banco Central, desde a gestão anterior, ela já vem sinalizando que a Selic ficaria alta por algum tempo, então as empresas foram acomodando seus investimentos, seus custos, para aguentarem um custo maior ali das suas operações e conseguirem honrar suas obrigações com crédito privado. E é o que tem acontecido, a gente não tem visto um grande impacto na capacidade das companhias honrarem seus pagamentos. Portanto, tem sido uma classe de investimento muito saudável para os investidores. Claro que todo mundo tem que olhar com um pouco mais de seletividade nesse momento, dado que as empresas precisam onerar um pouco mais de recursos para honrarem com obrigações financeiras com o mercado. Então, é importante o investidor, os gestores, terem mais seletividade nesse momento de Selic um pouco mais elevada. Uhum. Agora, Samar, bom, apesar desses juros elevados, né, como né, a gente já até comentou aqui, a gente tem um crescimento significativo na emissão de debêntures incentivadas, o que representa mais de 40%, pelo menos, né, do total do que foi captado nesse primeiro trimestre de 2025. A que fatores você atribui esse aumento e qual que é o papel da pessoa física nesse contexto? Ótimo. Para ter uma ideia, né, quase 40% neste ano de aumento nas emissões, ano passado foram mais de 100 bilhões de reais de emissões de debêntures incentivadas, né? As debêntures incentivadas, elas estão associadas a um setor muito resiliente da economia brasileira, que é o setor de infraestrutura, Débora. É um setor que, apesar de taxa Selic mais elevada, economia mais desacelerada, neste momento, ela aguenta melhor os ciclos, porque são investimentos em utilidades públicas, em energia, saneamento, transporte, que são projetos e empresas que têm alta necessidade, alta demanda e muito gargalo, portanto, elas sofrem menos e estão menos sujeitas a uma desaceleração da economia e uma alta da Selic. O papel da pessoa física é fundamental. A pessoa física, ela hoje é um dos maiores investidores de debêntures incentivadas no mercado, principalmente o pequeno investidor, com pequenos valores de investimento, e ela tem um produto muito bom na mão dela, seja ela a debênture incentivada ou seja um fundo de infraestrutura. Por que que ela tem um instrumento muito bom na mão dela? Basicamente é um produto isento de imposto de renda, seja no ganho de capital desse fundo ou dessa debênture de infraestrutura e nos rendimentos. E por serem debêntures de empresas e projetos mais estáveis, é um bom investimento de longo prazo para essas pessoas. Normalmente atrelado à inflação, portanto, também protege o investidor contra a inflação. É um investimento que é isento de R e ainda traz proteção contra, desculpa, é isento de R e ainda traz proteção contra oscilações aqui
da inflação. Uhum. Summer, com essa alta também da Selic, né, a gente tem visto os spreads, os spreads de crédito, né, no mercado secundário, mostrando movimentos um pouco mais distintos entre ativos isentos e também ativos não incentivados. Como que você analisa essa dinâmica e quais são as implicações para os investidores? O que que acontece? Os ativos isentos, eles são mais atrativos para pessoas físicas, exatamente por não incidirem em imposto de renda. Uhum. Portanto, os investidores aceitam uma remuneração melhor nessa classe de ativos por eles já serem isentos. As debêntures não incentivadas, quer dizer que elas não têm isenção de imposto de renda, acabam mais nas mãos dos gestores de renda fixa e crédito privado, que nesse primeiro trimestre tem sofrido um pouco mais de resgates nos seus fundos e tem tido que vender muito mais desses ativos no mercado, fazendo com que os preços caiam e os spreads subam. É um movimento natural e normal, como a gente conversou aqui, né? As debêntures Uhum. incentivadas, elas estão atreladas a um setor que é a infraestrutura, que acaba sendo mais estável, portanto mais atrativo neste momento, e as debêntures não incentivadas, seja pelo esse movimento, né, de resgate dos fundos de renda fixa, crédito privado, seja por elas não terem a isenção, acabam tendo um pouquinho mais de abertura de spread, eu vejo como um movimento natural e de curto prazo. Uhum. Agora, a gente teve a introdução do crédito consignado privado, né? Começou recentemente, mas já movimentando bilhões de reais nesse momento. Só na primeira semana foi 1 bilhão, né, de reais nos primeiros dias. Como que essa nova modalidade, na tua visão, Samir, impacta realmente o mercado de crédito privado e também quais são os riscos atrelados a esse movimento que a gente está vendo acontecer com essa nova modalidade? Ele é saudável para o crédito privado, porque ele leva uma modalidade de crédito para a mão do consumidor que antes não estava disponível. Uhum. Então, existia antes o consignado de fato público, então, pensionistas do INSS poderiam fazer antecipação da sua pensão, que é o consignado público que a gente conhece. Agora, você, empregado do setor privado, tem uma modalidade de antecipação aqui do seu salário por meio do consignado privado para você ir para o consumo. Qual que é o risco? É a pessoa física comprometer demais a sua renda com obrigações financeiras, com o consignado privado, e a inadimplência da pessoa física subir, afetando os setores da economia que são mais dependentes do consumo da pessoa física, Débora. Uhum. Agora, falando um pouco dos fundos de investimento em infraestrutura, a gente teve, né, no ano de 2024 uma captação recorde, mas a gente tinha uma expectativa de desaceleração em 2025. A gente pode atrelar isso realmente à alta dos juros e também, talvez, à inflação, né, como a gente vê ela ainda um pouco desancorada, contribuindo para essa mudança de cenário, Samer? O que desancorou um pouco as expectativas de maiores captações de fundos de infraestrutura, na verdade, foi a aceleração do endividamento público, Débora. Então, como o governo começou a ter que captar recursos por meio das NTNBs a taxas mais elevadas, a atratividade dos fundos de infraestrutura, que também são atrelados à inflação, diminuiu um pouco na percepção do investidor. Este efeito já está normalizando, então, assim, já existe um cenário de que o governo está captando mais caro e isso vai continuar por algum tempo. Os fundos se adaptaram a essa nova realidade e, na nossa opinião, eles são novamente atrativos. E também a gente tem que adicionar a esse comentário, Débora, que os fundos estão, na sua maioria de infraestrutura, sendo negociados no mercado secundário a desconto ao seu valor patrimonial. Uhum. Portanto, podem ser uma modalidade de investimento bem atrativo, pensando no médio e longo prazo de retorno. Uhum. E a gente teve recentemente, né, a existência de consórcios de leilões de infraestrutura, né? Como por exemplo, a gente teve, acho que foi a duplicação da BR, acho que a BR 040 ou é a 40, enfim. E isso tudo foi atribuído justamente à alta da taxa Selic. Qual estratégia você acredita que pode, de repente, ser adotada nesse momento para tornar projetos como esses mais atrativos para os investidores? O, Estes projetos, olhando pelo lado do interesse do governo de que esses projetos, essas concessões tenham sucesso, eles precisam diminuir, de fato, o valor da outorga, que é quanto as empresas vão pagar para
gerenciar este projeto. Por exemplo, se uma empresa quer gerenciar uma estrada e pedagiá-la, então o governo quer, por exemplo, 100 bilhões de reais de outorga para conceder isso a essa empresa. No momento atual, né, que o governo tem uma situação fiscal um pouco mais delicada e as taxas dos títulos públicos mais elevadas fazem que o investidor fique mais retraído, o melhor cenário seria o governo diminuir o valor dessa outorga, então, em vez de cobrar 100 bilhões de reais, cobrar 80, 70 bilhões de reais, fazendo com que para o empresariado seja mais atrativo fazer este investimento e, portanto, que ele tenha condições de captar recursos em debêntures no mercado a taxas um pouquinho mais elevadas. Então, tem que ter um arranjo entre o poder concedente, que são os governos, diminuírem o valor das outorgas, para que o empresariado tenha condições de ir lá e ganhar um leilão e se financiar às taxas atuais de mercado.